Fala, meus queridos, eu sou o Joás. Eu sou o Ariel. Consultores financeiros, e hoje vamos te guiar pelos 5 passos essenciais para a construção de um financeiro eficaz. E seja você iniciante ou alguém que está buscando se aprimorar no universo das finanças, a gente vai contribuir com estratégias para a sua organização financeira. O primeiro passo crucial é você mapear suas receitas e despesas. Sendo que na parte das receitas é importante que você registre tudo. Seja o salário tradicional, como também freelances ou rendimentos, qualquer tipo de receita que você tenha é importante de ser anotada para a gente considerar no orçamento total. E quanto às despesas, o processo envolve registrar de forma detalhada todos os seus gastos no mês, separando entre gastos essenciais, como moradia e alimentação, e gastos não essenciais, como entretenimento. Normalmente isso é feito por cadernos ou planilhas, e esses são métodos que realmente funcionam, porém são muito propensos a erros. Tanto erros específicos na hora em que você está preenchendo, acabar colocando um valor errado, como também no aspecto mais comportamental das finanças, em que é chato, às vezes, fazer todo esse processo. Ter que chegar em casa todos os dias e baixar o extrato do banco, olhar linha por linha, anotar, se torna um processo cansativo. E por isso, muitas vezes, a pessoa desiste de fazer um acompanhamento pelo processo ser chato. Então, por isso a gente tem outras soluções. Oferecemos em nossa consultoria especializada um software proprietário para facilitar todo esse processo. Essa ferramenta ela se integra diretamente com o seu banco, facilitando a identificação de todas as transações, tanto de entrada como de saída. Isso faz com que você categorize todas da forma correta e, no processo, economizando tempo. Ou seja, não vai ter necessidade de você perder tempo fazendo isso manualmente. Você só categoriza, melhorando muito o processo. E de quebra, você garante uma precisão muito maior na hora de fazer as análises financeiras, e você terá uma visão clara e honesta sobre para onde o seu dinheiro está indo, sem aquele estresse de ficar fazendo tudo manual. Ou seja, você vai poupar esse tempo do seu dia a dia e vai poder focar sua energia no que mais importa, que é realmente analisar as suas informações financeiras para tomar decisões concretas que realmente mudam os rumos da sua organização financeira. Com uma visão clara e honesta sobre as suas finanças pessoais, é hora de olhar para o futuro. Defina objetivos de curto, médio e longo prazo. Antes de tudo, é importante ter uma reserva, porque não importa se os seus objetivos de curto, médio e longo prazo estejam realmente bem definidos e você ficar exposto a qualquer tipo de acontecimento, por exemplo, um imprevisto de saúde, por exemplo, que exige que você faça um aporte financeiro grande e isso te endivide e quebre todo o seu planejamento. Para evitar isso, a gente até chama de risco da ruína, a gente precisa construir uma reserva que a gente recomenda que seja de pelo menos 4 meses dos seus gastos. Claro que pode se estender a 6 meses, 1 ano, mas isso vai variar muito do seu momento financeiro, do quanto você tem disponível para guardar. Mas o importante é que você tenha uma segurança de saber que por X tempo, 3, 4, 5, 6 meses, enfim, você tem a tranquilidade de saber que tem uma reserva disponível para lidar com qualquer eventualidade. Após garantir a sua reserva de emergência, você pode focar em outros objetivos. Objetivos de curto prazo, por exemplo, liquidar uma dívida com juros altos. Objetivos de médio prazo, que pode levar entre 1 a 5 anos. Por exemplo, planejar aquela viagem dos sonhos. Já os objetivos de longo prazo, acima de 5 anos, podem incluir a compra da casa própria ou a aposentadoria. E para quem está construindo uma carteira de investimento junto com a sua reserva de emergência, fiquem atentos. Inscreva-se no canal, ative o sininho, pois em breve estaremos publicando um vídeo tratando sobre estratégias de investimentos. E ainda sobre os seus objetivos, é muito importante torná-los quantificáveis e mensuráveis. Isso quer dizer, ao invés do seu objetivo de médio prazo, por exemplo, se apenas economizar para uma viagem, funciona muito melhor se você definir um valor exato para isso. Então, economizar R$5.000 para a viagem tal. Isso vai facilitar para que você acompanhe o quão perto você está de chegar nesse objetivo e vai facilitar tanto no aspecto motivacional quanto no aspecto prático de saber exatamente o quanto você precisa economizar até lá. E agora que você sabe onde está, para onde quer ir, vamos alinhar os seus gastos atuais com os seus objetivos futuros. É através do orçamento ideal que você vai garantir que os seus objetivos realmente sejam atingidos. Então, agora que você sabe quanto custam os seus sonhos, os seus objetivos, e também já entendeu qual o seu padrão de gastos, você pode montar esse orçamento ideal que vai definir quais percentuais você deve gastar em cada categoria, de essenciais e não essenciais,
para atingir os seus objetivos. Dependendo de que tipo de objetivo você tenha, você vai entender que vai ter uma necessidade maior de poupança ou menor. Não tem como nós te dizermos qual é o percentual ideal, justamente porque o planejamento financeiro é muito personalizado. Então, você precisa ter o cuidado de entender os seus objetivos, analisar a sua realidade e, através disso, montar um planejamento totalmente feito para você, que é o que a gente faz nas nossas consultorias. O próximo passo é projetar o seu fluxo futuro. Imagine como as suas receitas e as suas despesas variam no decorrer do tempo. Nesse processo, considere possíveis aumentos de receitas e prepare-se para cenários catastróficos. Olha o pensamento catastrófico vindo no meio do... Ai. Bora lá. E neste processo de construção do fluxo futuro, considere possíveis aumentos de receita e prepare-se para imprevistos. Além disso, todas as metas que você listou anteriormente vão ser consideradas nessa projeção. E outra dica muito relevante é que você não se esqueça de datas comemorativas e aniversários. Por exemplo, apesar do mês passado os seus gastos terem se comportado de uma forma, você ter utilizado ele para projetar o seu orçamento ideal, você precisa considerar que talvez no mês que vem tenha o aniversário de um amigo e no outro mês tenha uma data comemorativa, como por exemplo o Dia das Mães, enfim, qualquer tipo de data que envolva um custo, Natal, Páscoa, Dia das Crianças, aniversário de amigos, aniversário de familiares. Lembre-se de tudo isso na hora de projetar o seu próximo ano, porque são gastos que vão acontecer e eles já precisam estar projetados, senão você vai ter a surpresa infeliz de ter o seu orçamento ideal frustrado pelo fato de ter se esquecido de alguma data importante. E o último passo, não menos importante, é o acompanhamento contínuo do seu orçamento ideal. Revise o seu progresso e o seu orçamento regularmente. Portanto, recapitulando, os 5 passos que nós recomendamos para que você inicie o seu planejamento financeiro são: mapear suas receitas e despesas, definir objetivos e metas, criar o seu orçamento ideal, construir o seu fluxo futuro e, por fim, acompanhar continuamente o seu planejamento. E lembre-se, o planejamento financeiro é uma jornada, não um destino. Comece hoje mesmo. Entre em contato conosco através do link que deixamos na descrição, para que possamos marcar uma reunião. Até a próxima e boa sorte na sua jornada financeira.